Glória a Jesus. Que alegria nós estamos mais um domingo para adorar o Senhor. E hoje uma palavra muito especial do coração de Deus para você. Então eu queria que você prestasse o máximo de atenção. Porque eu tenho certeza que esse tema vai nos levar a um lugar de não paralisia, a um lugar de movimento, a um lugar de ação. E eu amo quando nós somos comissionados a fazer algo e quando aceitamos esse comissionamento. Então, se você está aqui, você foi comissionado para fazer alguma coisa e Deus está te chamando para cumprir o seu propósito. Hoje eu quero falar sobre um tema que muitos de nós enfrentamos, mas poucas pessoas têm coragem de reconhecer: paralisia. E o que é a paralisia? A paralisia é exatamente a incapacidade de se mover. Não sei se você, em algum momento da sua vida, já dormiu e teve aquele sonho que algo muito ruim estava acontecendo, você queria correr e não conseguia. Eu acredito. Quem já teve um sonho assim? Gente, coisa ruim, parece que está vindo um tsunami e a gente fica tentando correr e não sai do lugar. A paralisia é desesperador. E muitos de nós estamos em paralisia. Na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, nas nossas finanças, no nosso trabalho. Mas hoje é uma noite de rompermos toda paralisia. Tem momentos na nossa vida que a gente se vê assim. A gente está tentando correr e não consegue. A gente se vê assim, paralisado, estagnado. A gente quer, a gente deseja, a gente sonha, a gente ora, a gente pede ao Senhor, mas parece que nada acontece. Parece que nada se move. E sabe, não é da vontade de Deus que a gente esteja assim. Deus quer nos tirar dessa zona de estagnação, de paralisia, e quer nos levar a uma estação de crescimento, de frutificação, de avanço, onde a gente vai dizer não para a falta de fé, para o medo, para a insegurança, para a incerteza, e vamos dizer sim ao propósito de Deus para a nossa vida. Então hoje a gente vai falar de uma grande mudança e de alguém que efetuou uma grande mudança quando disse não à paralisia. Um homem chamado Neemias. Eu amo a história de Neemias e certa vez eu já ministrei aqui na nossa igreja sobre a história dele, sobre a importância, de ter compaixão com os que sofrem. Mas hoje eu quero trazer uma nova faceta dessa história, sob a ótica de um encorajamento. De você que talvez chegou agora nessa etapa do ano, finzinho de outubro, começo de novembro, parece que vai dando uma canseira na gente, não é? Parece que a gente fica pensando assim, meu Deus, tantas coisas que eu tinha para resolver esse ano, eu ainda não consegui concluir, e parece que você precisa de um novo ânimo. Pois bem, hoje seu novo ânimo vai chegar, amém? Hoje Deus vai te dar um novo fôlego, um novo sprint final da corrida para você ter fé, confiança de que o Senhor está com você. Bom, a história de Neemias se passa num contexto em que ele vivia na Pérsia. Na verdade, o Império Persa já tinha vencido a Babilônia e o Egito. E nesse momento, aproximadamente 50 mil judeus já tinham retornado para Judá. Neemias era copeiro do rei, ele trabalhava ali na corte. E em dado momento, ele recebe uma visita de Anani e ele faz uma pergunta. Ele pergunta como está Jerusalém, como estão as pessoas que estavam lá. Ele se preocupa com o seu povo, ele se preocupa com seus antepassados. Apesar de ele ter nascido no cativeiro, ele é alguém que tem compaixão. E aí, quando ele escuta a resposta de Anani, dizendo que o povo estava em destruição, em desolação, que os muros da cidade haviam sido derrubados, que não tinha proteção, que a cidade estava completamente vulnerável, ele poderia, talvez no lugar de outra pessoa, ter se entristecido, mas ter dito assim: rapaz, eu não vou mexer com nada não, porque eu estou aqui bem, eu estou aqui na corte, eu estou aqui no palácio, eu tenho o meu emprego garantido, eu tenho um salário bom, sabe, está tudo confortável para mim. Mas não, ele foi um inconformado. Quando ele ouviu sobre aquilo que estava acontecendo, contra toda probabilidade de mudança, ele decidiu vencer a apatia, o conformismo e fazer alguma coisa. Talvez você esteja nesse lugar em que você até sabe que as coisas não estão muito boas, você recebe mais notícias, mas você fica assim, conformado. Você fica num lugar de paralisia e de estagnação. Pois bem, Neemias fez diferente. Mais de um século, na verdade, aproximadamente 150 anos sob escombros, e Neemias volta
e decide reconstruir em 52 dias, em menos de 2 meses, ele consegue fazer o que muita gente não fez em 150 anos. Eu amo que Deus levantou Neemias, um homem como eu e você. Neemias não tinha nenhum alto cargo ali militar. Neemias era o copeiro do rei. Ele era aquela pessoa que experimentava o vinho antes do rei beber. Por quê? Naquela época era muito comum a tentativa de assassinato em relação aos reis. Então tinha que ter alguém de confiança para fazer um trabalho talvez não bem quisto por todos, para comer a comida do rei antes dele, para preparar os aposentos do rei. E Neemias era essa pessoa comum, um copeiro. Mas Neemias foi alguém que Deus levantou para mudar toda uma geração. Eu amo que quando Deus nos escolhe para cumprir o seu propósito, Ele não escolhe a mim e a você por causa dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa formação, da nossa habilidade. Ele escolhe alguém inconformado. Ele escolhe alguém que diga assim, rapaz, está todo mundo achando tranquilo, eu não consigo aceitar isso. E nós vamos ver na vida de Neemias alguém que não fugiu da dor, alguém que não estava isento de problemas, mas que usou a dor para colocar em ação o plano de Deus. Hoje nós vamos aprender 4 escolhas essenciais para vencer a paralisia. E a primeira delas é acredite na missão e vença o conformismo. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra no livro de Neemias, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ler juntos. Neemias capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Pois bem, esse é um momento em que Neemias vai servir ao rei, como de costume, o trabalho dele. Como é você? Todos os dias acordamos, vamos fazer o nosso trabalho, mas aqui Neemias já tinha ouvido a notícia de que os muros ainda estavam no chão e que a cidade estava vulnerável, desprotegida. A tristeza estava no seu semblante, a ponto do rei perceber. Mas sabe o que eu amo em Neemias? Ele estava triste, ele estava angustiado, mas ele não estava paralisado. Tem muita gente que acha que tem que ficar animado, tem que estar feliz para cumprir a propósito de Deus para sua vida. Tem gente que acha que tem que estar no melhor momento da vida, tem que estar feliz, tem que estar tudo dando certo para continuar a carreira, mas às vezes nós estaremos tristes. Às vezes nós estaremos em dor, em sofrimento, mas mesmo nesse momento, nós precisamos cumprir o nosso trabalho. Neemias foi o tipo de pessoa que mesmo triste fez. A minha pergunta para mim e para você hoje é: o que você escolhe fazer? Paralisar ou continuar? Sabe, a nossa fé, ela tem que ser maior do que a nossa tristeza. A gente pode estar triste, pode, nós somos seres humanos e somos suscetíveis a momentos difíceis. Mas a nossa fé, acreditar na nossa missão tem que ser algo muito maior que nos move. Neemias foi essa pessoa que acreditou na missão e venceu o conformismo. Mas Neemias foi esse que se levantou, talvez sozinho. Não sei se você percebeu, o texto diz que muitos já estavam lá na cidade. Boa parte dos judeus já estavam lá. E estavam sob escombros, estavam acostumados a viver sobre escombros. Você já viu que tem muita gente que se acostuma, se habitua com a desgraça, se habitua com o mal, se habitua com os escombros, a ponto de que você não consegue mais sentir incômodo? Neemias foi o tipo de pessoa que não se acostumou. Ele venceu o conformismo. Sabe por quê, gente? Dá trabalho crescer, dá trabalho mudar, dá trabalho avançar. Tem gente que acha mais cômodo ficar na desgraça. Tem gente que acha mais cômodo. Eu queria que a música baixasse só um pouquinho, por favor, porque eu acho que eu estou um pouco mais acelerada que ela. Que essa minha mensagem está mais acelerada. Obrigada. Tem gente que infelizmente não faz nada, porque dá trabalho, gente. Dá trabalho crescer, dá trabalho mudar.
Olha para mim, os muros estavam no chão e não tinha ninguém chorando. Os muros estavam no chão e eles estavam acostumados. Os muros estavam no chão e eles já não estavam fazendo mais nada. Aí vem um inconformado, vem um Neemias para ensinar como tem que ser a reação da não paralisia. Sabe, eu não sei vocês, mas eu acho que mexeu no microfone. Vamos deixar como tá, gente? Acho que tá bom. Porque se eu andar aqui, ele vai me dar microfonia. Vamos aqui, ó. Glória a Deus. Som, aleluia. Pois bem, vamos quebrar o gelo agora, vou contar uma história para vocês. Felipe está aqui, do louvor, e para quem não sabe, Felipe, ele é exímio, como chama a pessoa que coloca o piso? Montador de piso, é isso aí. Pois bem, na minha casa, gente, quando reformaram o piso, fizeram de alguma maneira que deu tudo errado. Deu tudo errado. E parece que vai soltando, e aquilo vai dando agonia. Toda vez que soltava um pedacinho da madeira, eu dizia, Felipe, vem aqui ajeitar aqui, por favor. Eu sei que Felipe já fez uns 10 remendos na minha casa. Até que o último, não tinha jeito do remendo pegar. E ele colou uma fita transparente, e disse assim para mim, pastora, sua casa tem prazo de validade. Eu sinto te informar, mas ou você muda tudo ou vai ficar assim para sempre. Aquela tristeza me bateu na hora, eu pensei, gastei todo o meu dinheiro nessa reforma, para nada, meu Deus, nesse piso, vou ter que fazer o piso todo novamente. Mas eu disse assim, Felipe, segura um pouco. Daqui a pouco eu faço isso. Quando eu for ao Brasil, aproveito que não tem ninguém em casa e você troca o piso todo da minha casa. Pois bem, gente, todos os dias quando eu ando na minha casa, que vejo aquela fita no chão, me dá uma agonia. Parece que aquela fita é dizendo, tem algo errado, tem algo fora do lugar. Tem algo que você precisa fazer. Mas tem gente que se acostuma com a fita, não é? Quebra uma coisa em casa, coloca uma fita. No começo você fica agoniado, no começo você acha ruim, depois você se acostuma. Faz aniversário da fita. Já viu uma pessoa que quebrou o óculos aqui do lado? E não pode consertar, ela emenda com epóxi aqui. O primeiro dia ela fica com a vergonha, fica botando a mão aqui assim, ó. No segundo dia já faz parte do rosto. O epóxi faz aniversário. Por quê? Porque é assim o ser humano, ele vai se acostumando. E eu fico imaginando aquele povo que estava acostumado com os escombros, acostumado com a desgraça, acostumado com o mal, conformado. Neemias se levanta e diz, não vamos nos conformar. Eu acredito que Deus pode fazer alguma coisa e é preciso ter muita fé e acreditar demais. Porque, vamos falar a verdade, rei não foi feito para ouvir choradeira. O camarada era funcionário do rei, o camarada era copeiro do rei, teve a coragem de contar choradeira para o rei, gente. O papel dele era poupar o rei, o papel dele era agradar o rei, é resolver os problemas do rei, não levar problema para o rei. Mas ele era tão inconformado a ponto de dizer assim, rapaz, ele vai me ouvir hoje. Hoje ele vai ouvir o que eu tenho para falar. E quando ele me der uma oportunidade, eu vou fazer um pedido. Dito e feito. A oportunidade surgiu e ele disse assim, rei, eu preciso que você me dê permissão para voltar para a minha cidade. E eu fico imaginando que bicho ousado e corajoso, viu? Porque ele não pediu para voltar para consertar uma torneira. Não foi para tirar uma fita do lugar. Não foi para consertar um pedacinho do piso. Ele pediu permissão para voltar para reconstruir a sua cidade. Ele pediu para reconstruir todos os muros desolados. Eu amo que Neemias era um copeiro que se via como engenheiro. E talvez você até hoje está aí paralisado porque você é um copeiro, mas você só se vê como copeiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode fazer de você um engenheiro, amém? Não, vocês não estão comigo hoje não, gente. Amém, gente? Amém. Glória a Deus, gente. Pois bem, você precisa acreditar. Acreditar o quê? Acreditar no seu potencial. Acreditar na missão de Deus para você. Acreditar no que Deus pode fazer através de você. Muitas pessoas estão aquém do seu propósito. Aquém de alcançar o máximo do seu potencial. Sabe por quê? Porque elas não acreditam. Gente, eu ouvi uma pesquisa que dizia que o ser humano, ele só usa apenas 10% do seu potencial. O sangue de Jesus tem poder, gente. Quer dizer que nós estamos usando 10% do nosso potencial. Já pensou? 10% dos seus neurônios, 10% do seu cérebro, 10% da sua capacidade criativa. Você está usando talvez 10% da sua capacidade de enxergar beleza ao seu redor. Você está usando 10% apenas da capacidade que você tem de sentir cheiros.
Quantas vezes nós só estamos usando 10% da nossa capacidade, quando temos muito mais? Por quê? Porque não acreditamos na missão. Não acreditamos na missão. Outro dia eu ouvi uma história, que é uma piada, né? Uma história, não é uma história. E disse que uma pessoa morreu, foi parar no céu, chegou lá, viu Pedro, e disse assim: Pedro, eu queria saber qual foi o maior general de todos os tempos. Você pode me informar? Aí Pedro disse: sim, claro, esse rapaz que está ali, está vendo ele bem ali? Ele foi o maior general de todos os tempos. E aí, a pessoa que tinha morrido, que tinha parado no céu, disse: não, ele não, eu me lembro desse camarada, eu conheci ele lá na terra. Ele era só uma pessoa comum. Ele, pois bem, se ele tivesse acreditado, ele teria sido o maior general de todos os tempos. Uau! Às vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente não acredita no propósito, na missão que Deus tem na nossa vida. A gente se acostuma, a gente se conforma com o mal e não fazemos nada. Nós precisamos ser um Neemias na nossa geração. Nós precisamos ser um inconformado. A gente precisa aprender a usar o máximo do potencial. Acreditar na missão de Deus para nós. Quantas vezes, quando a gente está andando de bicicleta, a gente tem uma bicicleta que tem o quê? 10 marchas. Mas a gente só usa o quê? A primeira e a segunda. E às vezes é assim na vida da gente. A gente tem 10 marchas, mas a gente está usando a primeira e a segunda. A gente podia usar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima. E a gente está usando só uma parte do potencial. Por quê? Porque não acreditamos na missão. Pessoas bem-sucedidas acreditam na missão de Deus para elas mesmas. Neemias era só um copeiro, mas se viu como um engenheiro. Sabe, eu fico imaginando Neemias pensando assim: rapaz, minha primeira e minha segunda marcha é ser copeiro. Mas quem sabe Deus não colocou na minha 10ª marcha ser engenheiro. Então eu vou usar. A minha pergunta para mim e para você hoje é: você tem usado todas as marchas da sua bicicleta? Você tem usado todo o potencial que Deus te deu? Você tem acreditado na missão de Deus para você? Você tem sido uma pessoa inconformada? Se não, esse é o primeiro passo para você vencer a paralisia. Se não, você vai ficar estagnado, paralisado para o resto da sua vida. Você precisa acreditar. Fala comigo, acreditar. Mas fala com vontade, acreditar. Depois de acreditar, você precisa se preparar. Fala comigo, se preparar. Neemias capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, diz assim: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar e chegar até Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que ficam junto ao templo, junto ao muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Primeiro você acredita, depois você se prepara. Porque tem gente que passa o resto da vida só acreditando, mas não faz nada. Verdade ou não? Não se prepara. Não fica pronto para quando a oportunidade chegar. Neemias primeiro jejuou e orou quando soube do que havia acontecido. Depois ele foi falar com o rei. E quando ele foi falar com o rei, a gente vê uma pessoa preparada. Porque quando o rei disse assim: ok, Neemias, tudo bem, vou deixar você ir, mas assim, tem um prazo, você tem que voltar. Aí ele disse assim: tudo bem, eu vou voltar. Deu o prazo e ele disse assim: agora eu tenho mais. Agora eu quero pedir algumas cartas. Eu quero pedir cartas para que eu consiga passar e chegar até Judá. Eu quero cartas para a pessoa que está na floresta me dê madeira. Ele saiu pedindo. O que é isso? Preparo. Talvez se Neemias, quando tivesse falado com o rei, não tivesse pedido as cartas, ele teria sido impedido de chegar em Judá. Muitas pessoas não vencem a paralisia porque não se preparam. E preparação, gente, é um processo. Preparação não é um evento. Preparação é algo que leva tempo, que dura. Mas sabe qual é o problema da gente? A gente não gosta do tempo do preparo. A gente acha que o tempo do preparo é um tempo perdido, quando, na verdade, o tempo do preparo é um tempo investido. Olha bem para mim. Eu fiquei perguntando para mim mesma nesse texto, quando eu comecei a meditar. Vamos falar a verdade. Ele era um copeiro.
Mas quando o rei fala, parece que ele já tinha todo um planejamento estratégico montado na sua cabeça. Ele tinha todas as cartas que ia pedir, ele tinha tudo que ele precisava. E mais, leia o texto de Neemias todo e você vai perceber que ele foi um grande líder estratégico. O que foi que ele fez? Ele dividiu as equipes em turnos, ele encorajou a equipe, ele fez a equipe defender-se contra os inimigos. Ele tinha todo um planejamento, mas ele era um copeiro. Como será que Neemias aprendeu isso tudo? Ora, Neemias vivia onde? Na corte. Vivia onde? No palácio. Onde todas as decisões estratégicas e políticas eram montadas. Certamente, quando ele estava ali com a garrafinha do vinho, servindo a tacinha do rei, ele estava ouvindo todas as conversas, aprendendo tudo. E ali, no cativeiro, foi o lugar do preparo. Tem gente que acha que cativeiro é um lugar para a gente morrer. Tem gente que acha que o cativeiro é o lugar da destruição, mas o cativeiro é o lugar do preparo. O cativeiro é o lugar da gente ser treinado, ser habilitado, ser formado. Gente, cativeiro não é ruim, não. Cativeiro só é ruim para quem não sabe passar por ele. Porque Neemias poderia ter passado como alguém inconsequente pelo cativeiro. Ele ter dito assim, rapaz, meu trabalho aqui é só servir vinho mesmo. Para que eu quero aprender de guerra? Para que eu quero aprender de estratégia? Para que eu quero aprender de política? Para que eu vou aprender de liderança se a minha vida toda é comer a comida para ver se não está envenenado? Mas ele foi alguém pronto para ouvir, pronto para o preparo. E isso o treinou para que na hora que ele precisasse, dada a oportunidade, ele disse, já sei o que fazer. Tenho toda a estratégia e o planejamento na minha mente. Talvez tenha muitas pessoas aqui hoje que estão no cativeiro. Estão num momento da vida que você pensa assim, meu Deus, eu me vejo paralisado, não consigo chegar no meu destino profético. Tenha calma, você vai sair dele. Agora, se você não souber aprender as lições do cativeiro, quando você tiver a oportunidade, você vai perder. Neemias se preparou. E o preparo, gente, ele posiciona a gente. O preparo nos aperfeiçoa. O preparo lapida, o preparo ensina. A gente precisa estar preparado. A vida é assim. A gente vai passando por fases e cada fase que a gente passa nos dá o preparo para a próxima fase. É quase que videogame, igual a criança tá jogando videogame aqui, ó. Ele ganhou uma fase, ele já pega a munição e a arma para a próxima fase. Verdade ou não? A vida é assim, gente. A gente vence uma fase, a gente pega a arma para seguir a próxima fase. Ei, nem sempre a gente vai estar com a mesma arma em todas as fases da vida. Davi começou com o quê? Com um cajadinho. Começou com o quê? Com estilingue, 5 pedrinhas. Mas quando ele foi rei, ele estava lá com estilingue? Estava lutando com estilingue? Jamais. Agora ele estava no lugar de um cajado, ele tinha um quê? Um cetro na mão. Porque quando a gente vence uma fase, a gente se prepara para a próxima. A gente recebe munição, a gente recebe armas. Talvez você esteja aí, esteja pensando, meu Deus, aquela fase difícil que eu chorei, eu recebi uma arma. Pois bem, você só conseguiria chegar na próxima se você tivesse recebido essa arma. Eu olho para a minha vida e quantas fases difíceis eu enfrentei, mas todas elas me deram armas. Todas elas me deram munições. Todas elas me deram preparo. Treinamento. É por isso que hoje a gente olha para a nossa vida e diz assim, eu não troco a Thalita de 40 anos pela Thalita de 15. Você trocaria? Eu não. Eu fico pensando, meu Deus, com 15 anos, eu era cheia de energia, mas zero de maturidade. Quantos erros nós não cometemos? Por quê? Porque a gente não tinha as armas adequadas, verdade ou não? Preparo é fundamental. Você quer sair da paralisia? Você vai precisar ser um inconformado. Você vai precisar acreditar que Deus pode fazer de um copeiro um engenheiro. Mas você vai precisar se preparar. Ouvidos atentos, coração ensinável, pronto para aprender. Porque uma hora, você não sabe quando você pode usar aquilo. Uma hora, você não sabe o que você pode fazer com aquilo. Eu me lembro que durante um tempo da minha vida eu entrei em crise. Porque eu pensava assim, Deus, eu fiquei 5 anos, Deus, na universidade. E eu fiz direito, fiz sociologia e depois eu abri mão de tudo e me dediquei ao chamado. E eu penso assim, 5 anos estudando direito, por quê? Hoje eu vejo que boa parte, se não dizer 100% de tudo que acontece na burocracia por trás da igreja, eu tenho que ler, eu que leio todos os contratos, eu, Arthur, a gente vai comprar uma coisa, eu leio. Eu falo, Deus me fez só para ajudar a igreja de Cristo. Por quê? A gente não pode
Pensar que o conhecimento, que o preparo que a gente recebeu em algum momento da vida, a gente não vai usar no outro. Preparo. Quer vencer a paralisia? Tenha iniciativa. Trabalho duro. Neemias capítulo 2, do verso 17 ao verso 18, diz assim: Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Na vida a gente vai precisar de iniciativa. Você vai ter que romper com a paralisia. Tem uma frase de Benjamin Franklin que diz assim, para ter sucesso, se entregue o mais rápido possível às oportunidades, assim como você se entrega às conclusões. Uau! Você precisa se entregar às oportunidades mais rapidamente, do mesmo jeito que você se entrega às conclusões. Verdade ou não? Porque as conclusões a gente se entrega rapidinho, verdade ou não? A gente diz assim, ai meu Deus, vai dar errado. E se o rei não deixar? Tem tudo para dar errado. Quando a gente deveria se entregar às oportunidades. Neemias não. Neemias, quando o rei disse assim, você está triste? Ele, eu estou. E vou dizer o motivo da minha tristeza. Ele agarrou a oportunidade. Na primeira conversa, ele já soltou um pedido. Tem gente que é assim, deixa a oportunidade passar. Ei, tenha iniciativa. Rompa com o medo. Você vai precisar trabalhar duro, você vai precisar fazer alguma coisa. Com certeza tem alguém aqui que tem uma decisão que deveria tomar. Tem ou não tem? Tem não, só eu. Tem alguém que tem uma decisão para você tomar? Nem que seja emagrecer. Nem que seja fazer uma dieta. Nem que seja entrar na academia. Você não tem uma decisão para tomar? Tem. Tem alguém aqui que tem uma decisão que precisa tomar? Tem um problema que precisa resolver? Tem uma possibilidade que deveria examinar? Tem alguém que tem um projeto que deveria começar faz tempo, hein? Está procrastinando, está paralisado, hein? A mensagem é para você que está paralisado. Tem alguém aqui, com certeza, tem uma oportunidade que deveria aproveitar. Tem um sonho que deveria realizar. Sabe, se eu posso fazer algo, eu devo fazer algo. O que eu posso, eu faço. O que eu não posso, Deus faz. Eu amo que Neemias foi assim. Ele disse assim, o que eu posso, eu faço. Eu falo com o rei. O que eu não posso, Deus faz. Ele quebranta o coração do rei. Ei, a minha, você cabe ter iniciativa. Ei, a gente não pode quebrantar o coração do rei, mas Deus pode. Então o que é que eu posso? Eu posso pedir? Eu vou pedir. O não eu já tenho, não é? A gente tem que... Olha, eu sou uma pessoa que dificilmente eu aceito não. Eu sou quente. A pessoa me dá um não, eu digo, mas olha, e se a gente fizer isso? Eu insisto, eu puxo de um lado, eu puxo do outro, eu sei argumentar. Sabe por quê? Porque o não eu já tenho. Eu tenho que ir até o fim. O que eu posso fazer, eu faço. O que só Deus pode fazer, eu entrego na mão dele e ele faz. Mas eu tenho iniciativa. E por fim, para você não ficar para sempre estagnado, paralisado, você precisa manter o caráter e não parar. Neemias capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, diz assim, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me uma seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Presta atenção. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Ah, gente, eu amo Neemias. Ele diz assim, por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes. Quantas vezes, gente? 4 vezes a mesma mensagem. E em todas elas dei a mesma resposta. Deixa eu te dizer algo. O nível de resistência que você recebe é o nível do propósito que você também recebeu. Não fique pensando que Deus vai te dar um grande propósito, uma grande missão, sem que você tenha uma grande resistência. A resistência é proporcional.
Vamos olhar para a vida de Neemias. Quando ele era lá o copeirinho, servia o vinhozinho para o rei, ele tinha arranjado inimigos? Tinha arranjado inimigos, gente? Não, bastou ele dizer assim, vou construir. Ele disse assim, agora tu tem inimigo. É assim, gente, quando a gente não faz nada de grande, também não arranja inimigo. Resolva fazer algo grande, na hora você vai arranjar um Sambalate, um Tobias, um Gesem, que vai querer fazer o quê? Paralisar você. Interromper o projeto que você decidiu começar. É por isso que você não pode parar. O texto mostra que eles mandaram algumas cartas para Neemias. As cartas diziam assim, venha Neemias, a gente quer ter uma conversinha com você. A gente quer bater um papo com você. Sempre que a gente decide construir algo grande, que vai deixar um legado, o diabo vai nos mandar algumas cartas. O diabo vai mandar algumas cartas e vai dizer assim, venha, eu quero conversar com você. Sabe qual é o objetivo do diabo? Te distrair. O objetivo do diabo é paralisar, e ele nos paralisa quando ele nos distrai. Ele queria que Neemias perdesse tempo. Ele disse assim, vem conversar comigo. Mas no fundo, ele estava tramando contra Neemias. Aí talvez você me pergunte, ok, Thalita, estou sentindo que eu cheguei nessa fase. Estou tentando construir algo, estou levantando os muros na minha casa, na minha família, no meu trabalho, e parece que tudo piorou. Parece que os inimigos chegaram. Eles chegam quando a gente tenta fazer algo grande para Deus. Eles vão chegar. E agora, o que é que eu faço para não me deixar paralisar? Primeiro, tenha um grande projeto. Tenha um grande projeto. E talvez você me pergunte, o que é ter um grande projeto? Um grande projeto é um projeto que aponta para Deus. É um projeto que abençoa as pessoas. E é um projeto que é maior do que você. Esse é um grande projeto. Aponta para Deus. Abençoa pessoas. É maior que você, você tem um grande projeto. Você tem uma grande missão. Tem gente que diz assim, meu grande projeto é comprar uma grande casa, é comprar um carro, é crescer. Não, você pode ter esses projetos, mas esses projetos não podem te ter. Não são esses projetos que movem você. O grande projeto da sua vida tem que apontar para Deus, tem que abençoar pessoas e tem que ser além de você mesmo. Se você pode fazer, não é um grande projeto. Se você é capaz, não é um grande projeto. Se você não precisa de fé, não é um grande projeto. Se você não precisa de um milagre, não é um grande projeto. O que é que não faz a gente desistir? Um grande projeto. Porque quando o projeto é pequeno, a gente desiste. Quando o projeto é só um carro, quando aperta, a gente desiste do carro. Não, vamos na bicicleta. Mas quando é um grande projeto, não importa o que você experimente, você não desiste. Então, tenha um grande projeto. Um grande projeto vai te ajudar a não se distrair. Os inimigos estavam, Neemias, desce aqui para a gente conversar, Neemias. 4 vezes o inimigo tentou distrair Neemias. Eu pergunto para mim e para você, o que você está fazendo se deixando distrair com o inimigo? O inimigo está dizendo, ei, vem aqui, vamos conversar. E você está nessa conversa. Você está atendendo essa ligação. Você está dando os seus ouvidos para essas pessoas. Você está deixando urubu falar de morte para você e achar que você vai ter vida. Quantas pessoas estão deixando de cumprir o propósito de Deus? Por quê? Porque estão se perdendo em conversas inúteis, em maledicência, em falácia. Recebeu a cartinha de Satanás e caiu igual um patinho. Tem gente que o diabo está tentando distrair. E você deu ouvidos à voz do inimigo. Você deu ouvidos a conversas que não deveriam dar. Você se perdeu do seu propósito. Por quê? Porque, infelizmente, você abriu a carta. Neemias disse, não vai dar. Essa mensagenzinha aí eu não vou poder ir. Não vou poder descer até você, meu inimigo. Sabe por quê? Porque eu estou focado. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou cumprindo o propósito de Deus para mim. Eu não vou parar. Eu não vou paralisar. Talvez você hoje não se perceba que a sua paralisia vem de ouvidos que você deu a algo que você não deveria dar. Tem gente que é assim. Ele está sentado, vem um urubu, vem um Gesem, vem um Sambalate, vem um Tobias falar mal da vida dos outros. Ele não fala nada e acha que é crente. É não, filho. Acha que é neutro. É não, você é falso. Se você ouve alguém falando mal de alguém e não faz nada, o nome disso é falsidade. Ausência de verdade. Levante-se e saia.
Não dê seu ouvido para os escarnecedores. Não se sente na roda deles. É isso que as Escrituras dizem. Não se distraia. Faça algo grande. Tem gente que o diabo diz assim, vem cá, para a gente ter uma conversa rápida, coisa rápida. Quero te falar uma coisa rápida. Tem gente que está nessa coisa rápida há 10 anos. Tem gente que está nessa coisa rápida há 20 anos. Tem gente que porque deu ouvidos ao que não deveria ouvir, a vida está parada, nada flui, nada cresce, não avança. A família vive da mesma maneira, não tem amor, não tem paz, não tem alegria, não tem crescimento, não tem prosperidade. Por quê? Porque está há anos, na conversa. Caiu na conversa de Gesem, de Sambalate, de Tobias. O diabo disse, desce, ele disse, desço não. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Como você continua quando você tem um grande projeto? Tem gente que está aqui. Meu Deus, será que eu tenho um grande projeto? Se você não tem hoje, Deus vai te dar um. Talvez você pense assim, eu quero prosperar. Você precisa prosperar, mas para prosperar, você tem que ter um grande projeto por trás. Você tem que dizer assim, eu quero prosperar para abençoar pessoas. Eu quero prosperar para abençoar o reino. Eu quero prosperar para tocar em vidas. Isso é ter um grande projeto. Não findado em si mesmo. Tem um grande projeto. Segundo, não pare diante das críticas. Eu fico imaginando, o coitado sofreu, decidiu fazer algo, ele recebeu calúnia, injúria, crítica, difamação, tudo que você pensar e imaginar. Mas ele se paralisou? Não. Ele não parou diante das críticas. Eu fico imaginando Neemias respondendo dentro dele, sabe de nada, quando os muros estiverem construídos, vocês vão entender porque eu não desci. Eu acho que Neemias estava assim, quando os muros estiverem de pé, vocês vão entender porque eu não fiquei batendo boca com vocês. Quando eu construir e todos verem o que eu construí, vocês vão entender porque eu não perdi tempo com o inimigo. Tem gente que não constrói porque está perdendo tempo com o inimigo. E Deus está te chamando para dizer assim, fica calado, não aceita o convite, continua a construção, Sabe por quê? Porque você vai ter honra quando você construir, você vai ter credibilidade quando você construir. Quando aqueles que não acreditaram em você virem um muro, vão dizer assim, rapaz, não é que Deus é na vida dele? Não pare diante das críticas. A gente sempre ensina aqui na Igreja do Amor. A gente não ofende, não se ofende e nem se defende. A gente deixa Deus defender a gente. Falaram uma mentira sobre você, fica calado. Deixa Deus te defender. Deixa a pessoa passar vergonha e ver que a mentira que ele falou, todo mundo viu que era mentira. Agora perde o tempo porque fica se defendendo. Neemias não. Neemias estava aqui, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Eu vou lá descer para conversar com Sambalate e Tobias. Eu vou lá me defender. Não pare diante das críticas. Muitas pessoas estão paralisadas. O diabo é sujo, gente. Ele é astuto. Ele paralisa a gente com a crítica. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que a crítica separa, mas a crítica une. Tem gente que assim olha para o crítico e diz, a última pessoa que eu quero ver na face da terra. Pois bem, se você aceitar a crítica, você se une a ela. Ela passa a habitar dentro de você. Você acorda pensando nela, você vai tomar banho pensando nela, você janta pensando nela, você vai dormir pensando na pessoa que te feriu. Por quê? Porque você não liberou. Porque você deixou a crítica entrar em você. Não pare diante das críticas. Para continuar, não pare diante da ameaça. Porque aqui no texto você vai ver, eles convidaram, eles criticaram, e quando eles viram que a crítica, que a ofensa não pegou, eles partiram para a base da ameaça. Tem gente que está se encontrando aqui nessa história, tá ou não tá? Eles partiram para a base da ameaça, eles disseram assim, se você continuar, eu te mato aí mesmo. Vou aí onde você está, vou acabar com o teu projeto. Talvez você está aqui, você foi ameaçado. Alguém te ameaçou. Mas eu amo que a Bíblia diz no Salmo 27, do verso 1 ao verso 3, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem me recearei? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, ainda assim eu estarei confiante. Te ameaçaram? Você está guardado pelo Senhor. Não pare, não pare. Não tenha medo. Não deixe a crítica paralisar você. Não deixe a ameaça paralisar você.
Você com o Senhor é maioria. Ah, mas eles têm isso, não quero saber, meu querido, se só tem eu e Deus, acabou, sou maioria. Com o Senhor pode vir um exército, mas com Deus eu sou maioria. O problema é que a gente confia às vezes nas pessoas, mais do que confia em Deus. Sempre vai haver uma voz, vai ter uma multidão, vai ter pessoas dizendo assim, desce aqui, vem aqui, Neemias, a gente quer falar com você. Desce aqui. Sabe o que é que você precisa dizer? Desço não. Só desço se a pessoa que me fez subir mandar eu descer. Só paro se a pessoa que mandou eu fazer me mandar parar. Não seja paralisado por intimidação, por crítica, por afronta, por mentira, por calúnia. Neemias disse, não, desço, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não dou os meus ouvidos ao inimigo. Ei, quando a voz do inimigo te chamar, diga, vou não. Estou focado em cumprir o propósito de Deus para mim, não desço. Não paro para ouvir inimigos. Eu paro sim para ouvir a voz de Deus. Eu paro para orar. Eu paro para jejuar. Eu paro para me consagrar. Eu paro para ficar mais íntimo de Deus. Eu paro. Eu paro para servir ao Senhor. Eu paro para ser um voluntário. Paro para ser alguém íntegro na minha igreja local. Paro. Mas para dar ouvidos a Satanás, jamais. Eu vou dar os meus ouvidos e a minha vida que estava caminhando rumo ao propósito de Deus para entrar numa paralisia por causa de Sanbalat, Gesem e Tobias. Não pare. Não pare diante da ameaça. Aí tem gente que está perguntando assim para mim, Thalita, mas desde que eu decidi reconstruir a minha vida, construir os muros da minha casa, da minha família, a vida só piorou. Os inimigos vieram, assim como Neemias, quando ele decidiu construir os muros, todos os inimigos chegaram. Presta atenção, para de reclamar do seu inimigo. Até o seu inimigo Deus usa para te abençoar. Sabe por quê? Porque o inimigo é uma ferramenta de Deus na nossa vida para nos colocar em estado de alerta e de vigilância. E mais, o inimigo é uma ferramenta de Deus na nossa vida para a gente não vacilar. O inimigo é uma ferramenta de Deus na nossa vida, sabe para quê? Para a gente continuar trabalhando com mais força, com mais vigor e com mais rapidez. Porque aquilo que o povo não fez em 150 anos sob escombros, Neemias foi e fez 52 dias. Por quê? Porque ele tinha um inimigo na cola. Ele sabia que qualquer erro, eles iam pegar Neemias. Então Neemias disse assim, estou focado, não desço para conversar com vocês, eu tenho um grande projeto. Aí Neemias, acelerou o passo, bora construir, com espada na mão, de dia, de noite, vamos fazer turno, sabe por quê? O inimigo acelerou Neemias. Você está aí falando mal do seu inimigo pode acelerar o seu propósito, seu inimigo pode acelerar o seu destino, seu inimigo é uma ferramenta poderosa na sua vida. Seu inimigo te deixa em alerta, seu inimigo vai te fazer pensar 2 vezes antes de cometer um erro. A gente fala mal do inimigo, o inimigo trabalha a nosso favor. Quem nunca não cumpriu um projeto porque tinha alguém atrás pedindo prazo? Se você tivesse folgado, você tinha cumprido? Não tinha. No vestibular, passou por quê? Porque sabia que tinha concorrência. Se você soubesse que não tinha concorrência, você ia estudar como estudou? Não pare. Inimigo vai vir. Toda vez que você decide construir alguma coisa, vai vir o inimigo. Mas um homem e uma mulher que não se distrai é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Um homem e uma mulher que diz não aos inimigos é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 15 diz que em 52 dias ele terminou a obra. Um copeiro que virou engenheiro. Você não pode se distrair. Olha bem para mim, você precisa saber viver. Você precisa pedir ao Senhor, Deus me dá discernimento, sabedoria para entender os convites que me são dados. Os convites. Você precisa ter sabedoria para entender que por trás de algumas cartas tem um plano de morte para te destruir. Tem um plano para trazer seu velho homem à tona. É por isso que tem gente que a gente tem que ignorar mesmo. Que a gente diz assim, fala com a minha mão, que eu estou focada. Sabe? Tem pessoas que só chegam na nossa vida para nos ferir, para nos machucar, para mexer com a nossa identidade, para dizer que a gente não pode. Foi isso que eles fizeram com Neemias. Estão achando que vão construir. Vocês estão achando que vão conseguir. O inimigo é astuto, gente. Quando a gente se propõe a fazer, ele diz assim, vou parar.
E ele manda as pessoas que parece que sabem fazer o negócio para nos paralisar. Mas nós precisamos ser como Neemias. Nada vai nos parar. Por que não para, gente? Porque a gente pode chorar até um dia, 2 dias, uma noite. Pode sentir e doer, porque é normal, dói. Mas a gente continua. A gente não paralisa. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, não lave suas mãos. Não pare sua obra por causa dos inimigos. Continue com suas mãos sujas de cimento, de tinta. Como Neemias, continue fazendo a obra, tijolo por tijolo. Não fique lavando suas mãos para descer, para ter encontro com o inimigo, não. Não pare a obra. Continue trabalhando, continue servindo. Diga, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não vou paralisar por convites e cartas que o diabo mandou para mim, para acabar com a minha vida. Eu sei quem sou e sei para onde vou. O maior projeto da sua vida não é o que as pessoas dizem. O maior projeto da sua vida não é o que falam sobre você. O maior projeto da sua vida são os muros que você vai construir. Sambalate, Gesem, Tobias podem se levantar. Podem fazer convites. Podem falar o que eles quiserem. Eles não são o projeto da sua vida. O projeto da sua vida é o propósito que o Senhor te confiou de construir um muro. Então vai lá e constrói o muro que Deus te mandou construir. Vai lá e faz alguma coisa. Não seja paralisado. Não seja amedrontado. Diga assim, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Às vezes Deus precisa fazer assim na gente, não é? Às vezes Deus está dizendo assim, está querendo descer para conversar com o inimigo? É isso que Ele quer fazer com você. Ele quer te distrair, Ele quer dominar seus pensamentos. Não esteja disponível para os ataques do diabo. Tem gente que diz, mas eu não estou disponível. Tá, você deixa a sua mente disponível para Satanás da hora que acorda, da hora que vai dormir. Ele lança uma mentira, você acredita e mais, fica pensando nela o dia inteiro. Não esteja disponível, esteja focado. Não esteja parado, esteja trabalhando. Estou cansada, descansa e trabalha. Troca o turno, descansa e trabalha, porque o diabo não para não, gente. Se a gente não estiver vigilante, ele vem, ó, acaba com o plano. Ele quer roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, mas mais do que isso, ele quer roubar o nosso propósito. Ele quer roubar o grande projeto que o Senhor nos confiou. Se você tem um talento dado por Deus, acredite. Eu vou repetir, se você tem um talento dado por Deus, acredite. Deus depositou dentro de você o que você precisa para cumprir o seu propósito. Tem gente que diz assim, como é que eu vou conseguir? Eu não tenho dentro de mim. Tem! Porque Deus é um bom pai. Eu gosto de dizer que quando uma mulher fica grávida, ela não deixa para comprar a fralda, a roupa da maternidade quando a criança nasce. Deixa? Não. Ela prepara um enxoval com o quê? Com antecedência. Quando a criança nasceu, ela já tem a fralda, ela já tem a pomada. Com Deus é a mesma coisa. Ele é o nosso pai. Antes da gente nascer, Ele já nos presenteou com aquilo que a gente ia precisar para cumprir a jornada. Ele já colocou dentro da gente. Agora a gente precisa acreditar. A gente precisa ser como Neemias. Eu vou acreditar na missão. Eu vou dizer não ao conformismo. Se Deus me deu o dom, eu vou usar. Nem que seja a última marcha da minha bicicleta. Mas se Ele disse que eu posso, eu posso. Se Ele me deu fôlego de vida, amém. Se você tem uma missão dada por Deus, se prepare. Aprenda. Cresça. Ouça. A vida é um preparo. Dores são preparos. Não são preparos. Portas fechadas são preparos. Enfermidades também. Aflições são preparos de Deus na nossa vida. É Deus nos forjando, é Deus nos treinando, é Deus nos moldando. Deus vai te colocar em lugares para te preparar. Esteja com seus ouvidos atentos. Ele vai te ensinar. Se você desejar com todo o seu coração, aprenda. Se você tem uma missão dada por Deus, se prepare. Se você tem uma oportunidade, olha bem para mim, tenha iniciativa. Se chegou a sua vez, não perca tempo.
Se o rei perguntou, você está triste? Abra a boca e diga, estou, é por esse motivo. Quero isso, quero aquilo outro, vai me ajudar? Não se enfraqueça, não se apequene. Confie no Deus que te chamou. Aproveite as oportunidades. Se você tem um futuro, esteja ansiando por ele. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.